Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Inspira, Não Pira. Eu já vou começar pedindo desculpas pela minha voz, tô meio rouca e tô tossindo, mas eu não quis desmarcar porque a minha convidada hoje é uma pessoa que tem uma agenda muito disputada. Hoje a gente vai falar sobre uma história que inspira, né? Eu convidei aqui a Marina para conversar com a gente, ela vai se apresentar. Má, muito obrigada por ter topado o convite. E a Marina, eu quero que ela fale um pouquinho para vocês sobre a transição de carreira dela, né? Eu assistindo ela meio de perto, meio de longe, parece que eu vi ela desabrochar, assim. Ela se descobriu depois que ela fez uma transição super absurda de carreira ali. E aí parece que ela se descobriu como mulher, como pessoa. Então, eu admiro muito seu trabalho, né? Admiro muito você como mulher. Por isso que eu quero que você venha aqui, porque eu acho que a tua história é uma história que inspira outras mulheres. Então, se apresenta aí pra gente, pra elas te conhecerem. Já sigam ela também, Marina Marques. Ela é artista e é muito legal o trabalho que ela faz. Oi, Isa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, meu nome é Marina, eu tenho 29 anos. Hoje trabalho com artes plásticas, faço pintura em tela. E é engraçado porque algumas pessoas, raras eu acho, têm já a ideia, desde criança, do que querem ser quando crescer, né? E assim, não foi o meu caso, sabe? Eu passei por um processo bem doloroso, sofrido, assim, de autoconhecimento, de tentar entender qual que é o meu lugar no mundo. E lá no final do túnel, eu achei as artes plásticas, né? Me encontrei nas artes plásticas. E como que foi? Então conta pra gente lá, assim, quando você era adolescente, você sabia o que você queria ser? Porque eu, por exemplo, eu não sabia. Sim. Eu chegou no terceirão, eu tinha que prestar vestibular. Eu falei, meu Deus, o que eu vou prestar vestibular? E eu sabia que eu gostava um pouco mais. Tinha ali duas coisas que eu tinha dúvida. Eu não sabia se eu queria fazer nutrição ou psicologia. Eu gostava muito de aconselhar minhas amigas. E eu falei, eu vou fazer psicologia e nutrição. Cada uma numa faculdade, é que eu passar, é que eu vou fazer. Sim. E aí, acabei que depois que eu me formei, depois que, né, que eu tava ali no curso, que eu pude realmente entender o que era psicologia e o que eu ia realmente fazer. E, inclusive, depois de começar a atuar, que eu vi que tinha outras vertentes ali que eu podia seguir como psicóloga. Sim. Foi o caminho que eu acabei trilhando. Mas aí, conta pra gente como que foi, por exemplo, quando você foi prestar vestibular, você já sabia o que você queria? Então, queria contar um pouquinho antes do vestibular, né? Porque a minha história, o meu contato com a arte, ele começa bem cedo, né? Com o balé. Então, desde criança, eu cresci estudando e dançando. E via, né, as meninas dançando na ponta do pé. E aquilo era um sonho pra mim. Então, um sonho que eu tive crescendo era ser bailarina. E eu realizei esse sonho, me formei em balé clássico aos 20 anos de idade. Nessa época eu já estava cursando 2 faculdades, que era a engenharia de produção e a economia. Eu vou te interromper às vezes, tá? Você cursava as duas ao mesmo tempo? As duas ao mesmo tempo. Você começou as duas no mesmo momento? Não, foi a engenharia primeiro. E no ano seguinte eu passei na economia na UEL e resolvi manter as duas, que eu tava gostando da engenharia. Falei, não vou largar. E aí o balé também foi meio que em paralelo. Então foi as 3 coisas ali, Entendi. foi um período bem... E essa escolha ali da engenharia, como foi? Então, eu tinha bastante facilidade com matemática. Sempre tive. E aí, foi meio que nisso, sabe? Eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer. Então, a gente tinha aquelas opções, né? De, advogado, medicina, E aí, engenharia. Primeiro, eu queria engenharia civil, porque era na UEL. Mas aí, passei na PUC. Então, assim, foi uma decisão mesmo... Você foi meio que levada Foi ali. meio que levada. Não tinha ideia. Um tempo antes, né? No terceirão, eu tinha feito um intercâmbio nos Estados Unidos. Então... Eu tava voltando do intercâmbio, não tinha pensado nisso direito, então foi uma coisa meio levada mesmo. E aí chegou nesse ponto, né, que eu me formei no balé clássico. E aí foi o meu primeiro dilema de carreira, que foi, vou continuar no balé, né, seguir essa carreira de bailarina, ou continuar os meus estudos nas 2 faculdades. E aí, essa decisão teve alguns fatores que envolveram, assim. O primeiro deles era a questão do balé em si, que é um ambiente um pouco hostil, sabe? Muito competitivo. Eu até tive algumas dificuldades alimentares, né? Desenvolvi distúrbio de bulimia.
E então, internamente, o balé é um pouco difícil. Externamente, a minha família, ali no meio familiar, vamos dizer que não era a expectativa deles nenhuma que eu fosse bailarina, né? Então, seu pai é o quê? Sua mãe é o quê? Para contextualizar. Meu pai é advogado e minha mãe, ela trabalhou a vida inteira no cartório, né, do meu avô. Então, uma família super tradicional. E então, quando eu levava esse assunto pra mesa, assim, de, gente, eu quero ser bailarina, eu era silenciada imediatamente, assim. Virou meio que um tabu e não, sabe, não era algo que podia falar. Então, se eu quisesse ser bailarina naquele momento, eu tinha que ter muita certeza do que eu queria, pisar o pé, sabe? Me posicionar muito fortemente. E eu não tinha essa certeza na época. Eu também tinha curiosidade de saber como é que era o mundo corporativo, né? Porque eu vinha me formando nesse ramo. E eu queria experimentar, viver essa vida corporativa. E então eu peguei todo esse sentimento, essa sensibilidade, esse amor pela arte, coloquei numa caixinha e tranquei e esqueci isso, sabe? Parei o balé e fui trabalhar. Parou o balé como profissão ou parou o balé, parou de dançar? Parei de dançar. Tá. Parei. E aí, depois de um tempo, me mudei para São Paulo. Comecei a trabalhar com o mercado financeiro. 10 horas na frente do computador lá, né? Assim, nada a ver com o que eu vinha fazendo, assim. E foi bem difícil, porque meu corpo pedia, né? Pela dança, pelo movimento, pela arte. E, enfim, foi complicado. Mas eu gostava do trabalho. Era algo novo. Fui morar em São Paulo. Fazia bem feito. Você foi bem sucedida nisso? Fui. Na empresa gostavam do meu trabalho, tinha nota lá, então assim, tirei uma nota. Você sempre foi inteligente, né? Eu lembro no colégio, você sempre eu sempre tive facilidade, assim, com notas. Isso também fez parte da expectativa dos meus pais, né? Porque como tipo, eu sempre fui uma boa inteligente aluna, assim, vai ser médica. Exato. Então, isso fez um pouco parte todo o contexto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse período que você estava lá, então, atendendo aos requisitos, às expectativas dos outros, né? De estar ali na sua profissão, em São Paulo, trabalhando. Como estava teu emocional? Então, como eu falei, eu gostava. Não tinha, assim... eu tinha amigos lá, comecei a namorar, gostava do trabalho, assim. Eu sofria no questão de ficar parada, né? Como eu falei, precisava do movimento, mas o que meio que fez explodir, assim, foi uma viagem que eu fiz pra Índia, que aí balançou completamente, assim, tudo que eu tinha como certeza foi, sabe, posto à prova. Eu não sabia. Aí a gente não combinou antes, então eu tô sabendo a história junto com vocês. Então, quando eu fui fazer prestar, né, me inscrever para essa empresa, na entrevista eles comentaram, olha, uma das coisas que a gente tem aqui, a gente promove uma ação social todo ano para o exterior. E então, se você tiver interesse, na época, você vai prestar, né, esse trabalho voluntário fora do Brasil. Então, e aquilo, assim, brilhou meus olhos. Eu falei, nossa, eu sempre amei muito trabalho voluntário. E eu falei, ok, daí fiquei com isso na cabeça. Depois de 2 anos trabalhando lá, surgiu essa oportunidade. Falaram, vai ter ação social na Índia. Na instituição da Madre Teresa de Calcutá e tal. Eu falei, não, eu vou. E aí eu fui. Foi eu, mais 6 brasileiros. Mas a gente foi meio jogado lá, sabe? Não tinha muita supervisão. A gente ficou num hostel super sujo, assim. Tinha rato, sabe? E assim, a Índia é complicado, né? Se você não for nas partes turísticas, a cultura lá é pobre, né? Então, a higiene também é bem complicada. E o trabalho voluntário também foi muito pesado. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi na instituição, eu trabalhei com adolescentes com doença mental. Eu voltei do trabalho e eu chorei, assim, por 5 horas seguidas. Eu não conseguia parar de chorar, sabe? Eu tive... Não sei como é que chama isso. Mexeu muito, muito mesmo. Tanto que o pessoal que tava comigo falava, Marina, vamos comer. E eu ia, mas eu tava aos prantos, assim, sabe? Então, balançou muito comigo. E lá também, eu cheguei a desmaiar na rua, fui internalizada, sabe? Foi uma viagem difícil. Então, quando eu voltei pra São Paulo,
a rotina que eu levava no mercado financeiro tinha perdido, assim, total sentido, sabe? Eu ia pro trabalho e eu virava pro meu colega que eu tava trabalhando na época no projeto, né? A gente trabalhava no banco de investimento. E eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido, não faz o menor sentido, né? E assim, o trabalho lá, você trabalha muitas horas. Então, né? Então, assim, o produto do meu trabalho, pra mim, não tinha valor mais, né? Não que o trabalho no banco seja, mas assim, pra mim... Mas pra você perdeu né, não sentido. perdeu sentido, não fazia parte da minha essência. Comecei a colocar tudo à prova, né? Me questionar de tudo de novo. Nesse momento, como que você, se você consegue lembrar, como que era a tua autoestima? No sentido assim, a tua visão sobre você mesma, sabe? Assim, você se admirava ou você se sentia inferior? Como que era esse teu sentimento? Ai, minha autoestima nunca foi muito boa. Assim. Nunca foi muito boa? Não. Por quê? Eu acho que assim, do balé também, a questão da bulimia, sabe? Porque, como eu falei, era muito competitivo, então eu tinha uma visão do meu corpo, tinha que ser muito magra. E aí, eu não sei, acho que essa parte mexeu muito comigo. E lá, não sei, acho que... Juntou naquele período ali. Mas assim, era uma coisa de fases, assim. Tinha fase que eu tava bem, tinha fase que eu tava ruim. Não sei. Mas tá. Meio instável. E aí, você começou a se questionar de toda a tua rotina. E aí, como que foi teu ponto de mudança? Sim. Então, aí depois que eu voltei, uma semana depois que eu voltei da Índia, eu já me demiti. Foi super... E como foi essa coragem de fazer isso? Você conversou com alguém antes? Você ouviu conselhos ou não ouviu conselho? Nossa, foi meio super impulsivo. Eu já tava assim... Eu acho que eu tava muito à flor da pele, né? Então, tudo que eu tinha vivido, tava meio até traumatizada, assim. Cheguei, fui pra psicóloga, enfim. Mas, então, foi meio no impulso mesmo. E aí comecei essa busca, né? De, quem eu sou? Talvez eu não faria do jeito que eu fiz, né? Como que você fez essa busca? Então, eu comecei porque São Paulo, né? Tava morando lá ainda. Então, comecei a participar de várias palestras, comecei a ler, fiz uns retiros. Eu comprei um quadro negro e comecei a escrever tudo que eu pensava, assim, que eu faria sentido pra mim. Fui até fazer um teste pra ser atriz de musical. Fui pra Itatiaia, que é um parque florestal lá no Rio, conversar com o guarda florestal. Então, assim, eu abri a cabeça, eu falei, gente, o que tem aqui? Tipo assim, coisas fora da caixa mesmo. E a pintura... Vamos chegar na pintura. Quando eu me formei no balé e logo em seguida eu fui fazer um intercâmbio na Escócia, que eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar matemática financeira na Escócia. Fiquei 1 ano lá. E na Escócia eu comecei a experimentar de um monte de coisa, né? Coisas novas, assim. Uma delas foi a pintura que eu já tinha feito quando criança, mas na vida adulta, assim, não tinha contato. Então eu fiz 2 cursos, um de pintura a óleo, né? Tinta a óleo. E o segundo, que foi muito legal, foi de desenho de modelo vivo. Então, que legal. Então, tinha os modelos, ficavam nus, né, em cima de um tablado. E a gente tinha que ir desenhando, enquanto eles faziam as poses. Então, eu tinha essa experiência. E essas experiências, os professores, os alunos, eles... Nesse do modelo nu, o professor, depois do curso, no final do curso, veio pra mim e falou, olha, você tem talento, né? Você já pensou em seguir nisso e tal? Só que na época nem... Mas assim, isso construiu minha autoconfiança em relação a essa área que eu não tinha noção. Então, teve isso. Então, nessa parte, né? Depois, anos pra frente... anos pra frente, quando eu tava nessa descoberta, eu busquei isso e comecei também a estudar de novo a pintura... E o que você ouvia das pessoas, né? Quando você começou a ir pra, tipo, se demitiu, começou a ver o que você queria fazer, começou a estudar pintura. Como que foi a sua volta? Você tinha apoio pra isso ou você tinha questionamentos? Tipo, nossa, o que ela tá fazendo? Então, na época eu namorava e meu namorado foi muito... me apoiou muito. Incentivador. Assim, incentivador total, assim. Ele tudo, né? Ele não...
não me julgava, assim. Eu me julgava muito mais, porque... de achar assim, nossa, eu sou sonhadora, né? Vivo num mundo cor-de-rosa, quero que eu ouvi em relação ao balé. Então, isso me acompanhou. Mas ele não, ele falou assim, não, você consegue, vai. Então, ele me ajudou muito. Algumas amigas minhas também, né? Quando eu decidi mesmo virar artista plástica, uma delas já falou, ai, Marina, eu quero encomendar, sabe? Foi a primeira que encomendou. Então, eu tive bastante apoio de amigos do meu namorado, minha família... Ainda não, mas antes disso eu comecei a abrir uma empresa em São Paulo, que foi antes da pandemia, que unia escolas e museus. A história é longa, isso. Você abriu uma empresa? Não sabia disso. Sim. Tá. Então, porque como eu estava indo em palestras, eu ouvi numa palestra em que tinham diretores de museus palestrando. E uma da plateia era uma mãe. E ela questionou eles. Falou, olha, mas e vocês não têm programa para crianças? Para ir até o museu, né? E eles não tinham muito isso. Então eu falei, nossa, uma oportunidade. Mas a arte ainda tava ali te cutucando, né? Entendeu? E aí, beleza. Eu comecei a construir isso. Criei, comecei a ter... tive, né? Formei parceria com os museus. Aí veio a pandemia. Daí fechou a escola, fechou o museu, voltei pra Londrina. E aí que eu queria chegar, que era a virada de chave, assim, também, né? Foi todo um processo, mas foi na leitura de um livro que eu achei lá em casa. Meu pai tem uma biblioteca bem grande, peguei, era sobre criatividade. E tinha um conceito, né, no livro, que chamava Artista Sombra. E o Artista Sombra é aquele que... é artista em essência, mas que nunca se assume como tal. E ele gravitaciona ali em torno, né, desse meio, mas nunca chega a realmente atuar na área. E aí, caiu, assim. Aquilo te cutucou de um jeito. Eu falei, meu Deus, é isso, né? E eu já tinha tido essa experiência de tentar abrir algo na área. Então foi essa, assim, a virada, sabe? E aí eu comecei, daí teve a sentada com a família, que foi bem... Teve o período também que você fazia as bandejas? Teve também, isso foi um pouco em paralelo, né? Aí comecei a soltar... Aí você começou a fazer as aquarelas. Isso, daí começou a vir encomenda, né? Daí fui parando com as bandejas. Então, aí você sentou com a família e como foi? Aí eu sentei com a família e falei, gente, eu quero ser artista, né? É engraçado, porque parece que você tá saindo do armário, assim. É essa sensação. E aí, mas foi uma conversa, assim, difícil, sabe? Eu também, de novo, aos prantos. Mas a conclusão era que, se você for feliz, assim, né? Boa sorte. Mas é difícil, eu acho, né? Porque é uma área de insegurança mesmo, questão financeira. Então, assim, você tá no começo ali, é muito incerto, não tem um caminho, né? Você tem que trilhar o seu próprio caminho na arte, principalmente. Então, eu entendo o posicionamento deles. Eu acho que é um pouco de medo mesmo, de cuidado. Mas eu tinha isso dentro de mim, eu precisava seguir. Então, foi... E aí, quando você teve essa decisão, você teve uma sensação, assim, de mudança na tua identidade? Assim, tipo, agora... Porque do jeito que você fala, ou pelo menos te assistindo, assim, eu conheço a Marina desde que eu nasci. E aí, te assistindo, parece que, né, te acompanhando, parece que agora você entendeu quem você é. Tipo assim, eu sou a Marina e eu sou isso. Sim. Isso existiu pra você ou essa é uma percepção que a gente tem de fora só? Não, com certeza, assim, no começo é difícil, né? Você tá bem balançada e aí a opinião alheia influencia muito. Mas com o passar do tempo, é um processo longo, né? Mas com o passar do tempo, sim, você vai criando essa confiança, né? E você encontra o seu lugar. Você não sei explicar, né? Você sente que você pertence àquilo ali. Isso, E aí, aquele sentimento... Eu sempre tive um sentimento de não pertencimento, sabe? Isso me acompanhou a vida inteira. E era uma angústia muito grande, assim. Até em relação às minhas amigas. Se você perguntar, se uma amiga minha estiver aqui, elas falam, né? Assim, que eu sempre tive essa insegurança de não se encaixar. E aí...
Hoje não, assim, sabe? De fora, olhando, isso é nítido, entendeu? Sim, então eu encontrei meu lugar, assim. Acho que tô até me emocionando. Mas quando eu falo assim, as pessoas que vêm aqui, a hora que elas começam, eu vou espremendo, vai saindo, elas puxam, daqui a pouco já tem gente chorando. Mas e aí, Mal, o que eu queria te perguntar é assim, que você ouviu que te dificultou nesse começo? Teve isso? Teve alguma coisa que te desencorajou? Críticas de fora? Vou só te contextualizar. Sim. Por exemplo, eu sou escritora. Uhum. Aí, quando eu fui lançar meu primeiro livro, eu tinha um sentimento assim, nossa, o que as pessoas vão pensar? Nossa, eu vou lançar um livro. E as pessoas vão falar, nossa, nada a ver, eu adoro escrever num livro. Será que elas vão achar o texto ruim, né? Agora, eu lancei um livro infantil também. Eu pensei, será que as pessoas vão, né? Só que quando eu rompi essa barreira no meu primeiro livro, eu meio que coloquei assim pra mim. Se for horrível, se der errado, eu vou continuar como eu tô hoje. Sim. Nada vai mudar. E se for bom, vai ser bom e eu vou ter feito uma coisa muito diferente, né? Sim. Então eu meio que rompi essa barreira do me preocupar com o que os outros pensam, porque eu queria fazer algo novo. E eu tive que romper isso daí pra dar esse passo, né? Sim. E até uma amiga falou assim pra mim esses dias, eu quero te falar uma coisa, parabéns, você é muito ousada. Você é muito ousada, porque eu nunca iria pensar nisso, né? Fazer um livro infantil. Então, assim, pra mim foi um gosto bom romper isso, né? Ouvi alguns comentários no começo, ouvi alguns tons de crítica, algumas pessoas ridicularizando aquilo que eu fiz. Mas eu passei a lidar com isso, eu sempre penso assim, não sei pra você, talvez até te ajude se você também tiver essas críticas. Mas sempre que alguém me critica, eu primeiro penso assim, quem é essa pessoa? Depois eu penso, essa pessoa fez mais que eu? Né? Essa pessoa fez melhor que eu? Porque é muito fácil uma pessoa chegar aqui e criticar meu podcast e não ter um podcast. É muito fácil uma pessoa criticar meu livro e nunca ter escrito um livro. Sim. Então, se uma pessoa que é referência naquilo vem me questionar e vem me criticar, aquilo eu vou pesar, eu vou ponderar e eu vou ver como aquilo pode me ajudar a melhorar. Sim. Agora, uma pessoa que não fez nada mais que eu, ela não é melhor que eu em nenhuma área, eu não vou tomar, sabe assim, aquilo lá pra me abater. Sim. Então, assim, pra mim isso foi muito importante nesse processo de fazer o novo. Sim. E você continua todos os dias fazendo o novo, né? Ainda ela vai chegar na parte que eu quero que ela chegue. Então, assim, você continua inovando. Como foi pra você esse processo de ouvir essas críticas, de se arriscar, de se expor? Porque você ficou mais vulnerável a partir do momento que você ficou mais exposta. Sim, com certeza. Como foi? Eu acho que, assim, é mais forte pra mim, né? No meu caso, foi mais... o preconceito e o julgamento meu era mais forte do que o externo. Ah, tá. Então, assim, eu me julgava muito, sabe? Eu tinha muito medo de assumir, tinha muito preconceito, Então, assim, o julgamento era meu. E esse julgamento teu era baseado em quê? Tipo, em um roteiro de vida que tinha que ser seguido? Ou você achava que isso era algo que era inferior? O que passava na tua cabeça? Eu achava, como eu falei, acho que foi o que eu ouvi, né, durante o balé, que assim, o mundo não é cor-de-rosa, mas você, sabe, assim, como se fosse um pensamento infantil querer viver de arte, né? Então, tipo assim, cresce, sabe? Então, eu tinha essa voz, assim, que ficava, não é possível, né? Será que é um sonho, né? Então, era isso que me travava. E medo mesmo, né? Medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de ser pobre, né, com a arte. Então, assim, mas também, né? A gente tem que uma hora chegar e falar, né? Não, eu não vou basear minhas decisões no medo, né? Não é o medo que vai dirigir minha vida. Então, até hoje, assim, né? Que nem tá aqui é novo pra mim. Mas eu nunca que ia falar não pra uma oportunidade com medo, né? Pelo medo. Então, acho que é isso, assim. É mais uma luta interna. Questão de externo, teve essa da minha família mais. Os amigos... se me julgaram foi pelas minhas coisas. Eu não sei. Mas na internet, assim, você já teve pessoas te criticando, te atacando? Não. Teve muito. Teve um cara no TikTok que falou... Não tá bom isso não, né? Falou da minha arte. E aí umas outras pessoas criticaram ele. Já te defenderam, já tinha ele seus defensores. Porque acho que a arte, né? É mais difícil, assim. O pessoal se identifica mais. Então é essa experiência, assim, que eu tenho. Mas... Hoje, por exemplo, que você já, né, tá tendo sucesso, tá fazendo o que você gosta,
Você acha que isso impactou na tua autoestima? Com certeza. Tipo, a autoestima da Marina hoje é melhor que a autoestima da Marina lá atrás? Nossa, 100%. E você melhor. acha que tem relação com essa parte profissional ou não? Sim, com certeza, absoluta. Tem tudo a ver, né? Assim, você se encontrar, saber quem você é, qual o seu lugar nessa engrenagem toda, né? Tipo, o que o meu trabalho impacta na vida dos outros, né? Qual que é o benefício que ele traz? E assim, você ter essa clareza é uma coisa... Não tem preço, né? A gente... É se descobrir, é se entender, é se conhecer. E aí o julgamento alheio, a opinião alheia, não afeta quase nada, né? Mas você se admira hoje? Muito. Exatamente, eu acho que esse é o ponto. Eu falo sempre que as pessoas, elas querem, assim, desesperadamente se amar, se admirar, serem autossuficientes. Mas elas não querem fazer isso pelo caminho certo. Sim. Elas querem pegar 1000 atalhos Sim. e não construir uma trajetória que faça elas se admirarem, né? Sim. Então, assim... E é um caminho difícil. É um caminho difícil. Você se admira... Assim, pensa assim, você se admirar significa que você tem que fazer grandes coisas. É. E você fazer grandes coisas exige... São grandes desafios Sim. que você vai vencer, né? Sim. Então, assim, o que eu percebo na tua trajetória? Você se arriscou, você foi corajosa. Se a gente estivesse falando de uma outra mulher e a gente estivesse aqui contando a história hoje da mulher que se arriscou, que se descobriu, que venceu os preconceitos, que foi contra tudo que ela imaginou pra ela na vida inteira e ela foi lá e fez, a gente ia estar falando, nossa, olha que mulher admirável. Só que essa mulher é você, entendeu? Então, assim, você se admira. Sim. E as pessoas não entendem isso. Elas admiram tantas outras pessoas. Eu recebo um monte de recado de gente, nossa, vocês acham tão legal você fazer isso. Mas tá, e por que essa pessoa não tá fazendo também? Isso. Entendeu? É. Então, se você se admira, não é porque você tem sucesso. Sim. Você não tá se admirando hoje porque você tá com a agenda fechada até 2025. Você tá se admirando hoje pela coragem que você teve lá atrás. Sim. De pedir a demissão, de buscar uma resposta, de ler o livro e ver que você era o artista, né? Sim. Então, assim... Isso é o que te tornou mais segura. É você olhar e você se admirar. E aí isso me leva para uma outra pergunta. Essa admiração por você mesma, né? Você admirar a sua trajetória. Você acha que fez você ficar mais seletiva em relação às pessoas à sua volta, aos relacionamentos que você tem? Até relacionamento amoroso também. Sim. Sim, com certeza, né? É até difícil arranjar namorado. Não, eu tô brincando. Mas sim, né? A gente não tolera mais coisas que antigamente eu tolerava. Eu tenho históricos de namorados que me maltratavam, assim. Foram relacionamentos tóxicos. E que na época eu aceitava, porque eu não sabia quem eu era. Então, o que me falavam, eu tava, né? Assimilando e aceitando. E hoje não. Então, quando você tem essa clareza de quem você é, você não tolera mais, não adianta. E claro, os relacionamentos, né? Tem que ser alguém que te respeita o tanto que você se respeita, né? Exatamente. Quando você se respeita, não... E alguém que te coloque pra cima e não que te coloque pra baixo, né? Com certeza. Então, assim, muitas vezes... Por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Muitas vezes eu recebo recados de mulheres que estão em relacionamentos tóxicos, estão passando por um momento difícil, estão tendo relações abusivas, estão tendo uma rotina, um dia a dia infeliz, e elas não percebem isso. Por quê? Porque elas não têm muito um senso de admiração por elas. Elas não têm um senso de identidade. Elas não sabem quem elas são, nem o que elas merecem. Então, pra quem não sabe, né, o que quer, qualquer coisa serve. Então, eu não sei quem eu sou, eu não sei o meu valor, eu não sei o que eu mereço, qualquer coisa que aparecer pra mim tá bom. E aí ela fica ali numa relação se contentando com migalhas, se contentando com coisas pequenas. Sim. E quando daí ela vira essa chave, ela entende quem ela é, ela se admira, ela vai falar, pô, não, eu não mereço isso aqui, né? Olha quem eu sou. Eu não preciso passar por isso aqui. Até eu mesma, eu olho pra minha vida amorosa no passado e eu falo, gente, por que eu não segui uma Isadora Cambraia na época? Porque eu passava por coisas, eu aceitei pessoas me falarem coisas e fazerem coisas pra mim absurdas. Completamente absurdas. Que hoje a pessoa nunca mais me veria. Ela nunca mais teria né, a minha presença. Sim. Mas por quê? Porque eu ainda não tinha aquela trajetória, trilhado a minha trajetória, me admirado, né, me orgulhado de coisas que eu fiz. Então, assim,
concluindo, as mulheres precisam entender que a gente precisa ter uma trajetória em todas as áreas da nossa vida que a gente se admira, né? E não achar que, não, eu preciso me amar na vida amorosa, então eu vou focar só na vida amorosa. Não, você focou na profissão e isso refletiu na tua vida amorosa. Sim, exato. Agora, o que eu quero que você conte é como que foi a tua sacada, que eu achei genial. Que hoje o que ela faz, gente, é o seguinte: ela vai no casamento, ela faz outras coisas também, mas o que você bombou agora tá sendo isso, né? Ela vai no casamento e ela chega lá com a tela dela em branco e ela escolhe uma cena do casamento pra pintar e ela pinta no casamento aquela cena. Ela pinta lá, quem sabe realmente faz ao vivo, né? E isso daí viralizou, né? Assim, você fez um vídeo, viralizou e eu vejo que todo final de semana você tá fazendo tela em casamento. Como que tá sendo isso pra você? Então, dando um spoiler, na verdade, quem veio até mim pra me dar essa ideia foi uma noiva que viu o meu trabalho, né? Que eu já fazia encomendas de casamento. E aí ela viu meu trabalho e falou: olha, você não pintaria meu casamento ao vivo? Daí eu falei: gente, eu nunca tinha visto, nem ouvido falar dessa ideia. Só que é uma ideia que tá muito difundida fora, né? Nos Estados Unidos já fazem isso há um bom tempo. E aí, aqui no Brasil, não. Então, eu nunca vi ninguém fazer. E aí, como a minha arte, ela já vinha, né? Já tinha essa representação da figura humana com abstrato, né? Falei, nossa, faz todo sentido pra mim, fez muito sentido. Falei, abracei essa ideia. Eu ainda não realizei o casamento dessa... Dessa que te deu a ideia? Vai ser em outubro. Ai, que legal. E aí foi da Ana Flávia o primeiro. Da minha irmã que vocês assistiram também, né? Mas tá sendo muito legal. Nossa, muito né? Assim, tô super realizada, gratificante. Né? É legal esse calor, né, das pessoas ali no momento, né? Todo mundo é bem carinhoso e gosta e comenta e, sabe? E se revela lá na festa mesmo, Sim, né? Então você consegue ver a reação das pessoas. Você acha que esse ver a reação das pessoas é reforçador pra você, assim? Ver tantas reações, assim, das pessoas sobre o que você faz, te deixa mais motivada a fazer mais? É gostoso, né? E assim, a vida do artista que eu levava antes era bem solitária, né? Porque você fica no ateliê sozinho o dia inteiro. Então, esse contato, vendo as reações, né? Então, é bem novo e bem satisfatório mesmo. Tô adorando, tá sendo E hoje, isso é o que você mais gosta de fazer? Ou tem alguma outra coisa que você tá gostando mais? Não, eu gosto mais de pintar quieta no ateliê, eu gosto mais de... Então, a minha ideia pro futuro, né? É fazer um híbrido, assim, mistura dos dois. Então, fazer os casamentos e também trabalhar nas minhas séries autorais, né? Que são obras ali feitas... com temas que me tocam e pelos quais eu quero compartilhar com as pessoas. Porque, na verdade, eu entrei para as artes porque eu gosto muito desse poder de comunicação que a arte tem, né? Esse poder de transformar, de transformar mesmo o inconsciente, né? Passar mensagens. Então, eu ainda quero ter mais séries autorais. Então, essa é a minha ideia. Expor em galeria. Você tem o seu site também, né? Que você vende também suas obras. Isso. E aí, como que funciona? Por exemplo, agora aqui pra gente encerrar. Quem tá assistindo a gente, tá aqui pensando, nossa, quero conhecer o trabalho dela e tal. Pessoa pra te contratar. Ela precisa estar presencialmente com você ou não? Como que funciona? Não, no meu site tem um formulário, né? Que você coloca algumas informações suas, a data do evento. E aí, isso chega pra mim no e-mail e eu entro em contato pelo WhatsApp. Então, daí a gente... Mas e se não é pra um evento? Sei lá, eu quero que você faça uma tela pra mim. Eu te mando uma foto de referência ou você quer criar... Você faz todo tipo de... Por exemplo... Eu, Isadora, quero comprar uma tela sua. Você faz... não, eu quero essa foto aqui. Você faz isso? Faço também. E eu também. Marina, eu vou abrir um espaço e eu quero uma tela que passe a ideia de tal coisa. Sim. Você também faz. Geralmente as pessoas que vêm até mim já gostam do meu estilo, né? Então, que é esse abstrato, esse representação humana que eu gosto bastante. E que é super característico, né? Sim. Esses dias eu tava num consultório, daí eu tava sentada assim, olhando... Falei, aquilo ali é da Marina. Aquilo tem cara de ser da Marina. Daí eu até te mandei. Falei, Marina, isso é seu, né? E era seu. Mas sim, então, também a gente faz uma reunião, né? Em todos os casos tem uma reunião ali, tanto online quanto presencial, pra pessoa me contar o que ela quer, a história, né? Então, se for representação de pessoas reais mesmo ali,
tá contando a história, né? Tudo isso passado através das cores, dos elementos. Então, tem toda essa criação. Eu vi também uma tela que você pintou no chá revelação. Aham. Essa tela você fez no lugar também, no evento? Você fez na hora? Ou você recebeu uma foto e depois fez? Foi de foto, do chá. Tá. Eu quero muito fazer um chá de bebê ao vivo. Meu próximo bebê, vamos fazer? Vamos, quero muito. Quando eu engravidar de novo, então eu quero fazer. Porque eu fiquei pensando agora, eu falei, imagina que legal, na hora. Você vai montando lá, depois na hora, sabe, a revelação. Muito legal pra registrar. Bem legal. Quero muito. E o que é hoje que você fala assim, não, o que eu mais tô gostando você tá gostando de fazer mais casamento ou você tá gostando de fazer mais as telas? São os dois, mas no momento mais o casamento. Tá sendo porque bem o evento gostoso. E tá sendo muito diferente, sim, né? Sim, demais. E aí, assim, eu viajo, né? Então, assim, é bem... Você já viajou pra fazer casamento? Pra onde você já foi? Final de semana passado, fui pra Sorocaba. Ai, que gostoso. Sim, então... E você tá com a agenda... Tô com a agenda... lotada, né? Foi uma raridade eu consegui uma cesta, gente. Que ela, não, esse tem casamento, esse tem casamento. Ai, não, mas tá bem bom, assim. Pro ano que vem também, a agenda já tá aberta, tá, gente? Tem já marcado pra novembro do ano que vem, né? Que legal, muito legal. Má, muito obrigada por ter topado o bate-papo. A tua história é linda, inspiradora e realmente admirável. Você tem razão em estar se admirando, né? Gente, quem quiser saber mais, realmente vale a pena ver o que ela faz lá nas festas, que é demais. E os videozinhos que você faz também. Eu fico muito curiosa. Quando você tava no casamento, você posta assim, em breve posto o resultado. Eu falo, não, Marina, eu quero ver agora. Esse é o objetivo. Eu fico super curiosa. Me pegou o jeito que você tá fazendo. Então é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, procure ela. Como que é teu Instagram mesmo? É marinamarques.art. Ah, tá. marinamarques.art. Eu vou colocar aqui o Instagram dela também. E aí vocês acompanham o trabalho dela, que vale muito a pena. Muito obrigada, Obrigada a você, Isa.